Boa noite. Quero convidar vocês a sentar, meus irmãos. Eu me chamo Eduardo, sou cristão, que Jesus ama, mas também estou em recuperação. Tenho lutado contra a murmuração, contra a raiva, e estou grato de poder, irmãos, crescer um pouco mais junto com vocês. Cada encontro da igreja, do povo de Deus, é um encontro marcado por Jesus, porque Ele nos orientou a nós vivermos assim, crescermos assim, nos afiarmos uns aos outros e vivermos esses encontros coletivos para nosso crescimento e para também nos conectarmos com Jesus de maneira mais profunda. Bom, meus irmãos, então, diante de tudo que Deus tem nos falado sobre o ano de vencer espiritualmente e o que o Senhor já vem nos falando esse mês, Jesus nos dirigiu para nós falarmos de um assunto bem específico aqui. E, meus irmãos, essa pregação foi tão específica que é uma das pregações mais, assim, estranhas, diferentes, assim, que eu já fiz, mas eu tenho certeza que Jesus nos dirigiu dessa forma. E vocês vão entender, ela vai parecer mais um estudo bíblico do que uma pregação, mas é um conteúdo importante para nós e também um movimento importante que Jesus tem para fazer através de nós aqui, a partir dessa pregação. E, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre cura e sobre colheita. Nós vamos ler um texto em Mateus 8 em diante, mas antes de irmos para Mateus 8, eu quero fazer aqui duas afirmações, trazer duas verdades que não são novas, mas eu queria que toda essa mensagem vocês ouvissem lembrando dessas duas coisas. Qual que é a primeira? A primeira é que nós dependemos muito de oração, de jejum e de leitura bíblica, para que nós possamos viver o mais importante do cristianismo, que é o invisível. Irmãos, essa é a primeira verdade que eu queria que nós guardássemos. O mais importante é o invisível. O mais importante é o patrimônio espiritual que nós acumulamos e que é invisível. Nós precisamos continuar em busca disso, de acumular esse patrimônio invisível, de aumentar nossa conexão com Jesus, e essa proximidade com Jesus, esse patrimônio espiritual, muitas vezes dá sinais visíveis, mas a maior parte deles é invisível mesmo, vai ficar aqui, vai ficar entre nós, vai ficar na nossa comunhão com o Senhor. Então essa é a parte mais importante, eu queria que tu guardasse isso. Nós vamos falar sobre cura física, sobre manifestação visível, mas a parte mais importante é a salvação e o desenvolvimento da salvação, conexão com Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu queria que nós guardássemos sempre, que o invisível é mais importante do que qualquer sinal visível. Outra coisa que a gente precisa guardar com a gente é que nem toda pessoa... na verdade, essa parte vem como uma pergunta. Todas as pessoas de fé são curadas sempre que pedem? A resposta bíblica é não. Muitas vezes Jesus diz, não é para agora. Não é para agora. Tá, mas se a gente lê a Bíblia, aonde que a gente consegue essa verdade? Onde é que a gente encontra essa verdade? Bom, se a gente dissesse... todas as pessoas com fé na Bíblia foram curadas, porque Jesus curava a pessoa e dizia, tua fé te salvou, tua fé te salvou. Nunca vi uma fé antes como essa, e a pessoa era curada. E aí as pessoas pegam esse conteúdo e dizem, viu? As pessoas que têm fé são curadas. Quando a gente tem uma regra, a gente tem uma teoria científica, se a gente tiver a teoria de que todos os gatos são pretos, quando aparecer um gato branco, a gente tem que botar fora a nossa teoria, porque não são todos pretos. Então, quando a gente diz todas as pessoas de fé são curadas, se aparecer uma pessoa de fé que não é curada, então a gente tem que botar a teoria fora. E a Bíblia tem, no mínimo, duas pessoas que inquestionavelmente eram pessoas de fé, pediram por cura e não foram curadas. A primeira delas é Jó. Tem um livro inteiro sobre a vida de Jó, lá no Antigo Testamento, e o primeiro capítulo começa com Jesus, com Deus, dizendo, Jó é um homem de fé, é um homem que segue a Deus, que teme a Deus, inclusive chamando ele como referência, dizendo, vejam como ele é um homem de fé. Porém, irmãos, Jó é acometido de uma doença,
Lá no capítulo 6 de Jó, versículo 10, o texto diz que a doença de Jó tinha uma dor, acompanhava uma dor implacável. Esse é o termo que está dizendo lá. E Jó pediu diversas vezes para Deus para ser curado. Diversas vezes. Se você ler o livro de Jó, você vai ver. Por exemplo, no capítulo 13, capítulo 17, capítulo 30, mais de um versículo, ele perguntou por quê, até quando, e lutou muito tempo com essa doença, até que então chegou o tempo de Deus, e ele foi curado. Mas por que, se ele tinha fé, não foi curado na primeira? Porque muitas vezes Jesus diz, não é para agora. Deus diz, não é para agora. É no meu tempo. É no tempo que eu tenho planejado. E é interessante que as conclusões de Jó sobre isso são coisas do tipo que ele foi escrevendo durante a jornada dele. Capítulo 9, versículo 2 e 3. Na verdade, sei que é assim, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele começa a entender dizendo, olha, eu não sei por quê, mas eu sei que ele sabe mais do que eu. Não tem como debater com ele. Ele vai me fazer 1000 perguntas, não vou conseguir responder nenhuma. Ele sabe melhor. Lá no capítulo 21, verso 22 diz, será que alguém pode ensinar algo a Deus? A Ele que julga os que estão nos céus? Então, irmãos, Jó conclui, Deus sabe melhor. Ele sabe o tempo. Isso antes de ser curado, ele tinha chegado a essa conclusão. Então, no tempo de Deus, ele foi curado. Outro homem que indiscutivelmente era um homem de fé, apóstolo Paulo. Homem de fé, sem dúvida. Agora, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre um espinho na carne que ele tinha. E isso certamente é algo físico. Os teólogos praticamente todos concordam que era algo físico. Alguns falam que talvez um problema de visão, outros talvez um problema físico, de locomoção, algum problema, alguma questão física. E é interessante que lá nesse texto, 2 Coríntios 12, ele diz que 3 vezes ele pediu para Deus para que tirasse dele esse espinho na carne. O texto diz assim, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, agora a conclusão dele, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então outro homem de fé, que ninguém pode dizer que não era de fé, que pede a cura, não recebe, pede mais de uma vez, não recebe, e diz, bom, então eu vou entender, Deus disse que eu posso conviver com isso, que a graça dele supera a minha dificuldade física, então eu vou viver e vou entender como é ser forte, superando fraquezas, na presença de Deus. E a Bíblia nem diz se Paulo algum dia foi curado, talvez ele nunca tenha sido curado. E eu conheço pessoas que já entenderam, e eu tenho, por exemplo, um casal de amigos que alguns de vocês conheceram, que moram nos Estados Unidos, né? Que ela é cadeirante, não move as pernas desde que nasceu, e ao longo do tempo foi perdendo mais movimentos por causa de uma doença degenerativa, e hoje tem movimentos só do rosto e de um dos dedos da mão. Ela depende de tudo, praticamente do marido. Ela consegue só tocar a cadeira elétrica dela com aquele dedo. E eles disseram para mim várias vezes, disseram, Eduardo, nós não oramos mais por cura, porque nós entendemos que Jesus tem um propósito através desse desafio que Ele nos deu. Porque as pessoas nos ouvem de uma outra forma, e ela é uma pregadora do Evangelho. Eles viajaram o mundo, viajaram para não sei quantos países, mais de 15 países, pregando que Jesus é suficiente, mesmo em meio a dificuldades graves, desafios grandes, dificuldades físicas, Jesus é suficiente. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, essa é a segunda coisa que nós precisamos entender antes de entrar no texto que nós vamos ler, que as coisas invisíveis são mais importantes, e que a cura vem no tempo de Deus. Não basta eu estar conectado com Jesus, eu ter fé, eu ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estar sem
portas erradas de pecados ou coisa parecida. Não, o que importa é o plano que Deus tem para mim. Então, eu preciso entender que as coisas acontecem no tempo de Deus. Agora, a Bíblia nos instiga a buscar. A Bíblia diz, Jesus disse, vocês batem na porta e ela abre. Vocês buscam e encontram. Então, busquem. Ele nos instiga a buscar. E o texto que nós vamos ler está em Mateus 8. Eu queria te convidar a abrir e nós lermos alguns versículos desse texto. Lá em Mateus 8, nós vamos ler relatos de várias curas que Jesus fez. Curas físicas. E eu queria ler contigo a partir do versículo 1, o seguinte, que a cura de um leproso, Mateus 8, versículo 1, diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, um homem que tinha uma doença que era incurável na época, que era a lepra, ele vai até Jesus e pede, ele vai até, e esse é um detalhe que eu queria que vocês guardassem, ele diretamente vai até Jesus e pede: pode me curar, se tu quiser, se for o teu tempo, tu pode me curar. E Jesus diz: é tempo. Então, ele é curado na hora. E essa doença, o texto só fala que ela era física. Era uma lepra e pronto, ele é curado. Vai direto a Jesus e é curado. Depois, o texto segue, no versículo 5, falando sobre a cura do servo de um centurião, o servo de um soldado, de uma autoridade da guarda romana. O que acontece? Nesse texto agora, eu queria que você lesse comigo, a partir do versículo 5, acontece o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, ao outro: venha, e ele vem, ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Então, uma outra cura, mas essa cura tem uma diferença, tem diferenças com relação àquela anterior. Nessa vez, a pessoa que foi curada não foi procurar Jesus, mas uma outra pessoa procurou Jesus intercedendo por aquele que foi curado. Então, foi alguém que pediu para Jesus a cura de um terceiro, e essa pessoa foi curada à distância, sem nem ter se encontrado com Jesus. Então esse é um outro tipo de movimento de cura que está acontecendo aqui. De novo, a Bíblia só fala que era uma doença física, não menciona nada mais sobre essa doença. Tudo bem, mas o texto vai continuar com mais uma cura. Diz o texto ali no versículo 14 e 15, que Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Estava com febre e Jesus cura a sogra de Pedro. Mas eu queria ler com vocês como que o Evangelho de Lucas descreve esse fato. Porque lá em Lucas tem um detalhe que aqui em Mateus não tem. Lá em Lucas o texto diz assim: inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Nessa cura, irmãos, teve um detalhe importante. Jesus expulsou a febre. Tá, mas Jesus falou com uma febre? Não, ele falou com um demônio. Porque
não tem como ele falar com uma coisa inanimada. Jesus não é louco. Ele estava falando com quem então? Ele estava falando com um demônio. Era uma doença causada por um demônio. E não é só nesse texto que a Bíblia menciona isso. Em outros lugares a Bíblia também fala sobre doenças que eram causadas por demônios. E o que acontece, irmãos? Então, nesse caso também tem uma outra peculiaridade. Jesus, o texto não fala de uma busca direta dela também por cura, um pedido dela, algo desse tipo. Mas Jesus então cura ela, mas o fato interessante aqui é que era uma doença causada por um espírito demoníaco. Depois, irmãos, o capítulo 8 segue ali falando sobre algumas questões que Jesus ensina, fala sobre, na verdade, uma libertação sobre demônios, e sobre algo que Jesus ensina, e Jesus acalma a tempestade também, vocês devem conhecer o texto, e por fim ele fala de novo sobre libertação de pessoas possessas por demônios. Mas eu queria pular essa parte para nós irmos para mais uma cura que acontece no capítulo 9. Ali no capítulo 9, no versículo 1 em diante, o texto diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar, foi para uma cidade, isso mesmo, para uma cidade, foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue seu leito e vá para casa. E o homem se levantou, voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Aqui acontece uma coisa que às vezes causa confusão, porque Jesus está fazendo um vínculo claro entre a doença do sujeito e os pecados dele. Jesus está dizendo assim: é mais fácil eu dizer teus pecados estão perdoados do que eu dizer te levanta, você está curado. E aí algumas pessoas podem dizer: viu, todas as doenças são causadas por pecados. Não é verdade, porque essa específica, sim, o pecado era uma causa, mas não todas as doenças são causadas por pecados. Da mesma forma que não são todas as doenças causadas por demônios. Nós podemos ver na Bíblia os tipos diferentes de doenças, e nós estamos lendo isso em série aqui no texto. Então, irmãos, existem algumas doenças que são causadas sim por pecados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a gente gosta muito de ler esse capítulo que dá detalhes da ceia, né? Deus estava repreendendo o povo daquele lugar, dizendo: vocês estão fazendo uma ceia errada, vocês fazem uma ceia de egoísmo, de briga entre vocês, de disputa, de pecado. E ele diz assim, lá pelas tantas: é por isso que tem muitos doentes entre vocês e alguns que já morreram. Ele usa a palavra que já dormem. Então ele está dizendo: vocês estão com doenças por causa dos pecados, por causa da ceia errada que vocês fazem. Então o pecado causa doença. É interessante a gente ir lá em Tiago, capítulo 5, e lá em Tiago capítulo 5 o texto diz que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. E é interessante, irmãos, que esse texto se mistura com um texto que diz o seguinte: entre vocês há alguém que está doente, estou lendo o versículo 14, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Oh, mas está misturando as coisas aí, Tiago, mas não era curar e agora está falando sobre confessar pecados para ser curado? Sim, porque tem doenças que são causadas pelos pecados. Os pecados trazem a doença e a forma de se livrar é o arrependimento. Então aquele homem ali, aquele paralítico em Mateus 9, ele exatamente veio com uma posição de arrependimento, e porque a doença dele era causada por aqueles pecados, então o fato do arrependimento acontecer diante de Jesus, ele é perdoado e curado ao mesmo tempo. Então, irmãos, recapitulando até aqui, há doenças que são só físicas, Jesus pode curar sobrenaturalmente. Há doenças que são causadas por demônios, dor de cabeça, doenças graves. Tem relatos de pessoas que são curadas de esclerose múltipla, que é uma doença incurável, são curadas como? Através de libertação, através de conversa com Jesus, confissão de pecados, trabalho espiritual, porque era causada por demônios. Então tem doenças diversas que são causadas por demônios, e algumas doenças, a causa delas é pecado. Algum pecado, alguma falta de perdão, alguma situação na minha vida que causou uma doença em mim. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. E agora, a verdade então, uma das verdades que eu queria que a gente guardasse, é que a cura sobrenatural, ela envolve oração, porque era um padrão, as pessoas irem até Jesus, ou indiretamente pedindo por outra pessoa, ou diretamente me cura. A oração faz parte do processo de cura. Agora, também pode envolver tratamento de pecados, ou então uma batalha espiritual, porque às vezes a pessoa não está envolvida com pecado, não está envolvida com ocultismo, não está envolvida com nada das trevas, mas o diabo vem perturbar, o diabo vem com febre, o diabo vem com dor de cabeça, o diabo vem com essas perturbações, e entre nós aqui, nós já vivemos isso diversas vezes. No Retiro Recomeçar, que é um retiro de muita manifestação espiritual da parte de Deus, muitas vezes o diabo se levanta contra a equipe com dor de cabeça, com enjoo, com mal-estar, com não sei mais o que, com doenças para atrapalhar, né? Então, muitas vezes são espirituais. Então Jesus, meus irmãos, nos chamou, e essa caminhada, vocês vão entender daqui a pouco, de curas de Jesus, tinha um propósito, ele queria falar alguma coisa logo em seguida. E Jesus, ele está nos chamando, ele nos chamou como agentes de cura. Ele nos chamou para fazer aquele papel que o centurião fez, por exemplo, de dizer: Jesus, cura o fulano, cura a fulana, de interceder por pessoas. Mas Jesus também nos chamou, irmãos, para nós vivemos aquele papel dos amigos do paralítico que levaram ele até Jesus, que não intercederam só, não só pediram à distância, mas levaram ele. Nós irmos até pessoas para dizer: olha, eu queria te levar para alguém que pode te curar, queria te levar para Jesus, vamos juntos até Jesus, vamos orar juntos, pedir pela tua cura. Eu posso orar por ti, posso eu orar por ti agora pela tua cura? Então, irmãos, nós somos chamados para ser agentes de cura sobrenatural da parte de Deus. E nós vamos começar a ver isso acontecer à medida que nós nos dispormos a nos envolvermos com isso, a pedirmos a cura para nós, mas também a orarmos por outros, à distância, ou irmos até essas pessoas dizendo: eu quero te levar para Jesus, quero orar por ti, quero te ajudar até um encontro de cura com Jesus. E muitas vezes essa ajuda é uma ajuda de: vamos falar com Jesus sobre pecados, vamos confessar o pecado um para o outro, e depois vamos pedir ajuda de Jesus para transformar essas coisas que precisam ser transformadas, porque nós lemos aqui que precisamos nos livrar da imoralidade sexual, nós lemos aqui que nós precisamos nos livrar de tudo que se intromete no nosso relacionamento com Jesus, idolatria, materialismo, dinheiro e etc, que nós precisamos nos livrar da ira, da falta de perdão, da raiva, da desonestidade, da mentira. Então nós vimos isso, e nas nossas vidas isso tem andado. Quem sabe então eu confesso para ti o que eu tenho feito de errado, tu confessa, e nós oramos e vamos até Jesus, porque o texto diz que a oração tem muito poder para nos curar. Então nós podemos
tratar os pecados para sermos curados espiritualmente e algumas vezes até fisicamente, doenças que não nos deixam porque estão dependendo disso. Agora, outras vezes, a gente pode, por causa daquela conexão com Jesus, daquele patrimônio espiritual que a gente vinha acumulando, a gente pode perceber que essa doença é um demônio atrapalhando a vida. E aí nós temos que dizer: Satanás, fora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Fora da minha vida, com essa febre, com essa dor de cabeça, em nome de Jesus. Sai agora! Então, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que somos agentes de cura. Não só para a nossa vida e de nossa família, mas para a vida de outras pessoas. E a cura vem dessas formas. E nós precisamos, então, pedir direção de Jesus para saber como atuar. Então, orando por pessoas, orando junto com elas, né? E ensinando elas também a orar, ensinando elas a irem até Jesus. Mas também queria falar com vocês, irmãos, sobre aqueles movimentos de expulsão de demônios que Jesus fez ali. Voltando para o capítulo 8 agora, versículo 16, o texto diz que Jesus libertou muitos endemoniados e curou muitas pessoas. O texto diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, nesse movimento, o que aconteceu? Pessoas trouxeram outras pessoas para Jesus, dizendo: a pessoa está possessa por demônio, a pessoa está sofrendo, está oprimida por demônio. E Jesus expulsou os demônios. Interessante, irmãos, que mais para o final do capítulo, acontece de novo uma expulsão de demônios, de pessoas endemoniadas, mas dessa vez os endemoniados foram sozinhos até Jesus. O texto diz lá o seguinte, Mateus 8, 28 em diante: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Então, irmãos, o texto também apresenta Jesus expulsando demônios. Múltiplas pessoas endemoniadas Jesus libertou, expulsando demônios. Naquele dia, vários foram até ele, e ele diz o texto que curou todos, curou também pessoas que estavam enfermas, e depois ele segue caminhando e se encontra, os demônios na verdade se encontram com ele, e ele expulsa então aqueles demônios das pessoas que estavam possessas ali. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós também fomos chamados para sermos agentes de libertação. Essa palavra não está claramente na Bíblia, mas se tornou popular entre os cristãos. Libertação, o movimento de libertar pessoas da influência de demônios. E essa influência tem níveis, irmãos. Tanto que, algumas vezes, os demônios estão nos influenciando e a gente não está percebendo. Certa vez Jesus diz para os discípulos: eu tenho um grande plano de salvação. Eu vou ser morto, serei um sacrifício vivo pela humanidade, vou ressuscitar, e esse é o meu grande plano. E aí o apóstolo Pedro diz assim: não, esquece, tchau, não vai acontecer contigo, não vou deixar. E aí a resposta de Jesus assim: tá maluco? Tá endemoniado? Sai daqui, Satanás. Ele diz: sai de perto de mim, Satanás. Então, o que está significando aqui? Pedro estava debaixo de influência de demônios. Estava sendo influenciado nos seus pensamentos por Satanás. Então, irmãos, às vezes nós somos influenciados. Nós estamos perturbados. E às vezes são pesadelos. Às vezes são vozes dizendo: tu não sabe, tu não presta, o que tu fez não tem mais perdão. Tu não serve. Nem a salvação tu tem mais, já perdeu, não vai mais para o céu. Quem sabe tu te mata logo, não tem mais sentido a tua vida. Influência de demônios. Nós podemos ouvir, deixar isso, ou nós podemos reagir
e ir até Jesus e usar a autoridade que Ele nos deu para expulsar. E Jesus, irmãos, nos chama para nós sermos agentes de libertação. Agora a gente precisa ter discernimento espiritual. E por isso que aquela coisa do começo é tão importante, de eu ter tempo de oração diária com Jesus. E meus irmãos, tempo de oração, de novo vou repetir, não é dirigindo, lavando a louça, fazendo não sei o que, trabalhando, almoçando, não, isso não é tempo. O tempo exclusivo com Jesus, de sentar e dizer, ó, uma reunião por dia, eu tenho, uma reunião por dia é com Jesus. 1 hora é reunião com Jesus, todos os dias. E essa reunião faz todo o resto acontecer, faz todo o resto se mover. Então, irmãos, isso vai nos dar a visão espiritual para a gente entender o que está sendo o movimento do diabo, a influência do diabo na minha vida e na vida de outros. E aí eu posso conversar com pessoas e entender, olha, isso aí não é humanamente, é espiritualmente que vai se resolver. E eu quero então expulsar da tua vida, eu quero te ajudar, te ensinar a se posicionar ao lado de Jesus e com autoridade contra as trevas. Então nós precisamos do discernimento. Então, irmãos, Jesus nos chamou como agentes, mas precisamos do discernimento espiritual para ajudar os oprimidos por demônios. Pela batalha espiritual, de usar de autoridade e dizer, Satanás, vai largar essa pessoa agora, ou também pela santificação, porque como nós vimos, o pecado é porta para muita coisa ruim entrar nas vidas das pessoas. E não adianta tu expulsar o demônio de alguém e não ajudar essa pessoa a se posicionar ao lado de Jesus. Longe de Jesus só tem trevas. Então essa pessoa precisa ser salvo. Se uma pessoa não tomou sua decisão ainda por amar e obedecer a Cristo, ser salvo, ser batizado pelo Espírito Santo, ser batizado nas águas, essa pessoa não tem chance contra o mundo espiritual. Não tem chance. Então nossa tarefa principal é ajudar as pessoas a serem salvas, a terem um relacionamento com Jesus sério, a serem batizadas nas águas. E se essa pessoa já é, então ajuda essa pessoa na caminhada de santificação, de deixar os pecados, de deixar o que desagrada a Jesus para trás. Deixar, pela conexão com Jesus, se livrar desses pecados que atrasam a vida. Agora eu queria voltar contigo, capítulo 9 de Mateus, e ler o versículo 35, que diz assim, 35 em diante. Depois de tudo isso, Jesus dá essa palavra. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara ou a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. Irmãos, Jesus fazia tudo com propósito, e Ele cura múltiplas pessoas, Ele expulsa demônio de múltiplas pessoas, para depois entrar numa conversa que é a seguinte, Ele prega o evangelho, o texto diz que Ele pregava, o texto aqui diz de novo que Ele curava muitas pessoas, e aí Ele entra na seguinte conversa, Ele olhou para a multidão, viu que era muita gente precisando disso, e Ele diz para os discípulos, é muita gente, hein, para pregar o evangelho, para curar as enfermidades e para expulsar os demônios, é muita gente, hein. Orem para que Deus levante mais pessoas para poder fazer essa colheita. E daí os discípulos estão pensando assim, podia ser nós, né? Podia ser nós para ir, né? Fazer isso aí, né? E daí logo em seguida, Mateus capítulo 10, versículo 1, o texto diz, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Eles estavam pensando, Jesus assim, eu envio vocês, para vocês fazerem o quê? Pregar o evangelho, curar as enfermidades e expulsar os demônios. Irmãos, esse é o ministério que Jesus chamou eles para fazer. E aí alguém pode dizer assim, sim, para os 12 lá, né, para os apóstolos, né, eles sim, eles curavam por milagres, eles expulsavam demônios, eles sim pregavam o evangelho, né? E nós, se a gente ler esse mesmo texto lá em Lucas 9, capítulo 1, aliás, Lucas 9, versículo 1, ele envia os 12, é o mesmo envio, o mesmo fato descrito por Lucas, capítulo 9. Sabe o que acontece no capítulo 10?
tem um outro envio. E no capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim, Lucas 10, 1 e 2. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E olha só que detalhe legal. E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, ele mandou depois os 70, e ele enviou também a Paço da Areia, para que vão, preguem o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, façam o ministério de Jesus, que continua o mesmo que ele tinha realizado aqui na terra. E ele continua dizendo, quem pode se levantar, porque é uma multidão que precisa de ajuda. E nós estamos aqui hoje dizendo o quê? Dizendo, sim, Senhor, nos envia, nós queremos ir, nós queremos ir, Senhor. Jesus continua no ministério de cura e de libertação, e você é um dos chamados, para ir pregar, ajudar, mas para isso, irmãos, precisamos de conexão com Ele e de compromisso com a missão. No mesmo capítulo, Lucas 10, o texto diz assim, verso 20 em diante, quando eles voltaram, eles estavam, os 70, eles voltaram felizes e empolgados que eles tinham autoridade de fato para expulsar os demônios. E aí Jesus dá essa palavra para eles. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. E naquela hora, Jesus exultou, ou ficou feliz no espírito, e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então eles voltam e eles tiveram autoridade contra os demônios. E Jesus diz, alegrem-se com isso, mas principalmente porque vocês são salvos, e a vida eterna aguarda vocês. E nisso Jesus fica feliz, diz que ele fica feliz no Espírito, e ele diz, Pai, que maravilha que tu revelou isso a essas pessoas, e elas se dispuseram a ir para a colheita. Que bênção que nós podemos revelar a eles sobre mim, e eles estão revelando a outros sobre mim. Depois, irmãos, nesse mesmo capítulo, Lucas 10, tem mais duas histórias nesse capítulo. Sabe qual é a próxima história? A história do bom samaritano. A história em que dois que entendiam que eram religiosos, sacerdotes, que estavam fazendo a vontade de Deus, achavam, mas não estavam fazendo a vontade de Deus. Porque um homem que precisava de ajuda, Jesus diz, aquela era a agenda de Deus. E eles acharam que estava na agenda de Deus e não ajudaram ele. Depois, a outra história, sabe qual é? De Marta e Maria. Jesus vai visitar as duas irmãs, e aí uma delas decide sentar para falar com Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para dizer, para se conectar com ele, e a outra estava envolvida na correria, de arrumar a casa e não sei o quê, e ainda fica brava, mas eu estou na correria, e aí fica aí, né, de braço cruzado, e aí Jesus diz assim, tu não sabe, mas essa parte aqui é a mais importante. Na verdade é a única que importa, porque depois eu resolvo a correria para ela. Irmãos, a gente precisa muito entender que a nossa carreira espiritual é prioridade. E Jesus dedica aqui um tempão falando com a gente sobre isso, sobre o compromisso na conexão com Ele e na missão que Ele tem para nós, irmãos. Que é a missão que Ele vinha realizando na terra, quando estava fisicamente aqui, que Ele continua fazendo na terra, mas agora Ele faz através de nós. Então hoje, meus irmãos, é dia de que Jesus quer fazer dois movimentos aqui. Jesus quer fazer um movimento de cura, e também um movimento de envio, para que nós saiamos daqui com a graça dEle, fazendo isso, pregando o Evangelho, curando pessoas pelo sobrenatural e ajudando pessoas que estão debaixo de trevas, de opressão maligna, a serem libertas. Sabe, irmãos, que nós precisamos fazer
orar, aproveitar as oportunidades para orar e ajudar pessoas. E quando a gente se dispõe, Jesus nos usa. Jesus nos usa. Meus irmãos, quero também orar por mais uma coisa. Já orei por alguém que veio pedir isso. Quero te enviar para você nessa semana, te colocar nas mãos de Jesus, deixar Ele te levar para encontrar com alguém por quem tu vai orar, quem tu vai ajudar. Quem sabe essa pessoa ser salva e se tornar um filho de Deus, ou então ajudar essa pessoa a ser curada fisicamente, milagres de Deus. Quem sabe você vai ajudar essa pessoa a vencer espiritualmente, se conectando com Jesus e entendendo a autoridade contra as trevas. Queria que agora nós aceitássemos o convite de sermos enviados por Jesus para ministrarmos pregação do Evangelho, cura de enfermos e também vitória contra os demônios, contra Satanás. Então eu queria orar contigo agora. Deixa eu